Convite a Platão, por Giovanni Reale. Tradução de Maurício Pagotto Marsola, Edições Loyola, Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido e será lido agora, no capítulo 6º, por favor, adquiram um livro. Aliás, uma coisa que eu não tinha visto, não havia me atentado para, e não falei ainda, é que o livro contém ilustrações, viu? Tem um final muito legal desse livro, em que mostra os locais lá na Grécia. Tem figuras, tem quadros, tem fotos em preto e branco, mas que são muito nítidas. Foi uma boa impressão deste livro, em termos de que você enxerga os detalhes, né? E tem sobre o famoso quadro de Rafael, né, da Escola de Atenas, etc. Então tem várias explicações que não serão lidas aqui sobre os templos, etc. Isso nesse apêndice ilustrativo do livro, que eu nem tinha visto ainda. Muito legal. Tem também toda a bibliografia, etc. Então, tenham o livro em mãos. Adquiram. Vale a pena mesmo. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível fazer como o Alan. Alan, muito obrigada mais uma vez por nos comprar este livro. E você também pode comprar um livro para nós pela lista de desejos da Amazon. Ou ainda tornar-se membro aqui do canal. São assinaturas mensais que podem ser canceladas a qualquer momento e começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso isso meu trabalho valha, é claro. Muito obrigada pela presença. Eu também peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença, meus caros. Seguimos, estamos rumo ao final. Certo. Estamos neste capítulo, que é o 6º, e depois a próxima publicação já é o capítulo 7º, conclusões. Então, capítulo 6º, Eilo. O Estado, Politeia Ideal. 1. A República Platônica. Platão faz Sócrates pronunciar no Górgias estas palavras. Creio ser daqueles poucos atenienses, para não dizer o único, que busca a verdadeira arte política, e o único dentre os contemporâneos que a exercita. A verdadeira arte política é a arte que cuida da alma e a torna virtuosa o máximo possível, sendo por isso a arte do filósofo. Portanto, a tese que, do Górgias em diante, Platão amadureceu e expressou de modo temático na República, é precisamente a temática da coincidência da verdadeira filosofia com a verdadeira política. Somente se o político torna-se filósofo, ou vice-versa, pode constituir a verdadeira cidade, ou seja, o Estado fundado nos valores supremos da justiça e do bem. É claro, no entanto, que essas teses resultam plenamente inteligíveis somente se seu sentido histórico é recuperado, e, em particular, são recuperadas algumas concepções especificamente gregas. O antigo sentido da filosofia como conhecimento do todo, das razões supremas de todas as coisas, o sentido da redução da essência do ser humano à sua alma, psique, a coincidência entre indivíduo e cidadão, e a cidade-estado como horizonte de todos os valores morais e como única forma possível de sociedade. Somente tendo tais elementos presentes pode-se entender a estrutura da República, que é a obra-prima de Platão e quase a suma do pensamento de nosso filósofo, ao menos naquilo que escreveu. Construir a cidade quer dizer conhecer o ser humano e o seu lugar no universo. Com efeito, diz Platão, o Estado não é senão nossa alma em grandes dimensões, uma espécie de gigantografia que reproduz em grandes dimensões aquilo que há em nossa psique. E a questão central da natureza da justiça, que constitui o eixo em torno do qual giram os outros temas, recebe uma resposta adequada, propriamente observando como nasce, ou se corrompe, uma cidade perfeita. Um Estado, politeia, surge porque nenhum de nós é autocárquico, ou seja, o homem não se basta a si mesmo e tem necessidade dos serviços de muitos outros homens, e também de todos aqueles que são provedores das necessidades materiais, alimentos, vestes, habitações,
de alguns homens dedicados à custódia e à defesa da cidade, e de alguns homens que saibam governar de maneira adequada. A cidade tem, portanto, necessidade de 3 classes sociais: a dos camponeses, artesãos e comerciantes, a dos guardiões e a dos governantes. A primeira classe é constituída daqueles indivíduos nos quais prevalece o aspecto concupiscível da alma, que é o aspecto mais elementar. Essa classe social é boa quando nela predomina a virtude da temperança, que é uma espécie de ordem, de domínio e de disciplina dos prazeres e dos desejos, e é também a virtude da capacidade de submeter-se às classes superiores de modo conveniente. As riquezas e os bens que são administrados exclusivamente por essas classes não deverão ser nem abundantes nem escassos. A segunda classe é constituída de homens em que prevalece a força irascível volitiva da alma, isto é, de homens que se assemelham a cães de boa raça, ou seja, simultaneamente dotados de mansidão e ferocidade. A virtude dessa classe social deve ser a da fortaleza ou a da coragem. Os guardiões deverão vigiar, além daqueles perigos que possam vir do exterior, aqueles que podem vir do interior da cidade. Por exemplo, deverão evitar que na primeira classe se produza muita riqueza, que gera ócio, luxo, gosto indiscriminado pela novidade, ou ainda muita pobreza, que gera os vícios opostos. Além disso, deverão agir de modo que o Estado não cresça nem diminua muito. Deverão também cuidar para que as tarefas confiadas aos cidadãos sejam aquelas correspondentes às suas naturezas, e que seja dada a cada um a educação conveniente. Os governantes, enfim, deverão ser aqueles que sabem amar a cidade mais do que os outros e sabem cumprir sua tarefa com zelo e, sobretudo, que conseguem reconhecer e contemplar o bem. Nos governantes predomina, portanto, a alma racional, e a sua virtude específica é a sabedoria. Sendo assim, a cidade perfeita é aquela na qual predominam a temperança na primeira classe, a fortaleza ou a coragem na segunda e a sabedoria na terceira. A justiça não é outra coisa senão a harmonia que se instaura entre essas 3 virtudes. Quando cada cidadão e cada classe realizam as suas próprias funções da melhor maneira, fazendo aquilo que pela natureza e pela lei são chamados a fazer, de tal modo realiza-se a perfeita justiça. Para Platão, como vimos, o Estado é como uma alma em tamanho maiúsculo. Com efeito, em cada ser humano estão presentes as 3 faculdades da alma que se encontram nas 3 classes do Estado. Vejamos a prova. Diante dos mesmos objetos, há em nós uma tendência que se dirige a eles, que é o desejo. Uma outra que, ao contrário, nos detém diante deles e domina o desejo, tratando-se da razão. E uma terceira tendência, que é aquela para a qual nos excitamos e inflamamos, que não é nem razão, nem desejo. Não é razão porque é passional, e não é desejo porque constantemente contrasta com ele, como, por exemplo, quando nos perturbamos por haver cedido ao desejo. Portanto, como são 3 as classes do Estado, assim são 3 as partes da alma. A apetitiva, epitimetikon, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, né? Mas a apetitiva, a irascível, timoeides e a racional, logisticon. A apetitiva, a irascível e a racional. A parte irascível, por sua natureza, de modo geral, está ao lado da razão, mas pode aliar-se também à parte mais baixa da alma, se distorcida por uma educação inadequada. Como consequência, haverá também uma perfeita correspondência entre as virtudes da cidade e as do indivíduo. O indivíduo é temperante quando as partes inferiores harmonizam-se com a parte superior e a obedecem. É forte ou corajoso quando a parte irascível da alma sabe manter com firmeza os ditames da razão através de todos os perigos. E é sábio quando a parte racional da alma domina a verdadeira ciência daquilo que convém a todas as partes, ciência do bem. E a justiça será aquela disposição da alma segundo a qual cada uma das suas partes faz aquilo que deve fazer, do modo como deve fazer. Eis, portanto, o conceito de justiça segundo a natureza, que cada um faça aquilo que lhe compete fazer. Os cidadãos e as classes dos cidadãos na cidade
e as partes da alma na alma. A justiça existe para os de fora, em suas manifestações, somente se está presente dentro, em sua raiz, ou seja, na alma. Platão deduziu de tal modo uma tábua das virtudes, isto é, a tábua daquelas virtudes que posteriormente serão chamadas de cardeais. Ela está vinculada intrinsecamente à psicologia platônica e, de modo particular, à tríplice distinção entre alma concupiscível, irascível e racional. Contudo, a cidade perfeita deve ter uma educação perfeita. Se para a primeira classe de cidadãos não é necessária uma educação especial, porque as artes e os ofícios se aprendem facilmente com a prática, para a classe dos guardiões do Estado é indispensável uma educação acurada. A cultura, poesia e música e a ginástica serão os instrumentos mais idôneos para educar o corpo e a alma do guardião. É a antiga paideia helênica, que Platão reformula, mas de maneira bem precisa. A poesia será purificada de tudo aquilo que é falso. A música deverá infundir coragem na guerra e espontaneidade nas obras de paz. E o escopo da ginástica deverá ser o fortalecimento daquele elemento de nossa alma do qual deriva a coragem. Para essa classe de cidadãos, Platão propõe uma comunhão de todos os bens, comunidade dos homens e das mulheres, e, portanto, de filhos, e a abolição de qualquer propriedade de bens materiais. Deverá ser, portanto, tarefa de classe inferior, a quem é concedida a posse dos bens, prover as necessidades materiais dos guardiões. Homens e mulheres da classe dos guardiões deverão receber uma educação idêntica e realizar tarefas idênticas. Os filhos, logo subtraídos dos pais, serão cuidados e educados em lugares adequados, sem jamais os conhecerem. Essa muito audaz concepção foi proposta por Platão com a intenção de criar uma grande família na qual todos se amassem como pais, mães, filhos, irmãos, irmãs, parentes. Ele acreditava de tal modo eliminar as razões que alimentavam o egoísmo e as barreiras meu-teu. Todos deveriam dizer é nosso. O bem privado deverá se transformar em bem comum. A educação que Platão prevê para os governantes coincidia com o tirocínio requerido para o aprendizado da filosofia, dada a coincidência entre o verdadeiro filósofo e o verdadeiro político, e deveria durar até os 50 anos. Platão a chamava de longa estrada. Entre os 30 e 35 anos, deveria cumprir a tarefa mais difícil, ou seja, solidificá-las com a dialética, e dos 35 aos 50, deveria haver uma retomada dos contatos com a realidade empírica, com a assunção de várias tarefas. A finalidade da educação do político-filósofo consistia em conseguir conhecer e contemplar o bem com B maiúsculo, o máximo conhecimento e no plasmar-se a si mesmo conforme o bem, para depois reproduzir o próprio bem na realidade histórica. De tal modo, o bem emerge como o primeiro princípio do qual o mundo inteligível depende. Demiurgo é o gerador do cosmo físico porque é bom. O bem emerge como fundamento da cidade e do agir político. Compreendem-se, portanto, as afirmações de Platão no final do livro 9 da República, segundo as quais pouco importa se existe ou possa existir essa cidade, basta que cada um viva segundo suas leis, ou seja, segundo as leis do bem e da justiça. Em suma, antes de existir na realidade externa, isto é, na história, a cidade platônica realiza-se na interioridade do homem. É esta, no limite, sua verdadeira sede. 2. O político e as leis. Após a República, Platão voltou a ocupar-se expressamente da temática política, sobretudo no político e nas leis. Não reformou o projeto da República, porque este representava um ideal, mas buscou dar forma a algumas das ideias que contribuíam para a construção de um segundo Estado, ou seja, de um Estado que vem após o ideal, um Estado que considera sobretudo os seres humanos como efetivamente são e não apenas como deveriam ser. Na cidade ideal, não existe o dilema entre dever ser soberano o governante ou a lei, porque a lei não é outra senão o modo pelo qual o governante perfeito realiza na cidade o bem contemplado. Mas no estado real,
onde muito dificilmente poderiam ser encontrados homens capazes de governar com virtude e ciência acima da lei, a lei deve ser soberana. Portanto, é preciso elaborar constituições escritas. As constituições históricas, que são imitações da Constituição ideal, ou suas corrupções, podem ser classificadas destas 3 formas. Se é apenas um homem que governa e imita o político ideal, tem-se a monarquia. Se é uma multidão de homens ricos que imitam o político ideal, tem-se a aristocracia. E se é todo o povo que governa e busca imitar o político ideal, tem-se a democracia. Quando essas formas de constituição se corrompem e os governantes buscam o próprio benefício e não o de todos, nascem então as tiranias e não monarquia, a oligarquia e não aristocracia e a demagogia e não a democracia. Se os estados são bem governados, a primeira forma de governo é a melhor, monarquia. Quando são corruptos, ao contrário, é melhor a terceira forma, democracia, pois assim a liberdade fica garantida. Nas leis, Platão recomenda, enfim, 2 conceitos basilares, o de constituição mista e o de igualdade proporcional. Muito poder produz o absolutismo tirânico, e muita liberdade produz demagogia. O melhor está na liberdade temperada pela autoridade na justa medida. A verdadeira igualdade não é a do igualitarismo abstrato a todo custo, mas a proporcional. A justa medida predomina de ponta a ponta nas leis. Texto de Platão. E dela, Platão ainda revela expressamente o fundamento, ainda uma vez especificamente teológico, afirmando que, para nós humanos, Deus é a medida de todas as coisas. Síntese dos diálogos. República, político, leis. República. A República, escrita por volta dos anos 60 do século IV a.C., é o escrito mais revolucionário do mundo antigo. Os pontos-chave da obra são os seguintes. 1. Propõe um novo tipo de cultura e de formação espiritual fundado na filosofia, invertendo o modo tradicional da formação baseada em Homero e nos poetas. 2. Apresenta o estado ideal como tendo o escopo de reproduzir na realidade a ideia do bem, e explica como este se constitui, sobretudo, nas almas dos homens e como o estado ideal é o reflexo daquele construído nas almas. 3. Explica por quais razões esse estado pode ser construído e dirigido apenas por filósofos. 4. Explica o modo pelo qual os estados se corrompem e como da democracia degradada em demagogia passa-se a tirania. 5. Proclama a igualdade entre mulheres e homens, afirmando que as mulheres têm direito, quando possuem as qualificações necessárias, de fazer tudo aquilo que os homens fazem. E 6. Contém páginas metafísicas e mitos ideais e escatológicos que se tornaram ponto de referência. No livro primeiro, que pode ser ouvido aqui no canal, é apresentada a questão da justiça, que constitui o eixo de toda a abordagem. No livro segundo são tratadas as características do homem justo e do injusto, bem como suas radicais diferenças. No livro terceiro fala-se dos guardiões do estado ideal e sua formação. No livro quarto explica-se como o estado é uma projeção da realidade física da alma. No livro quinto é apresentado o grande tema dos filósofos no poder. No livro sexto, aprofunda-se a discussão sobre as características dos filósofos e fala-se da ideia do bem como fundamento do Estado. No livro sétimo, apresenta-se o grande mito da caverna e se discute a educação dos filósofos, fundada na dialética. No livro oitavo, comenta-se as várias formas de corrupção do Estado ideal. No livro nono, trata-se do tirano, forma extrema de corrupção. O livro 10º apresenta a condenação de Homero juntamente com a poesia tradicional e conclui-se com o grande mito escatológico de Er. Político.
O político enquadra-se no grupo dos diálogos da velhice de Platão, sendo muito rico de conteúdos. Apresenta, a princípio, algumas tentativas provisórias e inadequadas de definição do homem político. Segue-se a digressão com o mito sobre a história do cosmo. Em seguida, são introduzidas análises de caráter conceitual, a fim de se obter os fundamentos teóricos da teoria da justa medida. Comenta-se então a natureza da política e a estrutura do Estado em suas várias formas, para se chegar, enfim, à definição da natureza do homem político. O verdadeiro político desenvolve sua ação confeccionando corretamente o tecido do Estado. Abre aspas. A arte régia considera os caracteres dos homens valorosos e dos homens temperantes, e conduzindo-os à vida comunitária em concórdia e amizade, produzindo o mais suntuoso e o mais precioso de todos os tecidos, e envolvendo a todos, escravos e livres, que vivem no Estado, os mantém juntos nessa trama, e governa e domina sem deixar de lado absolutamente nada do que convém a um Estado feliz. Fecha aspas. O ponto-chave do diálogo consiste na definição da justa medida. A arte de medir distingue-se em duas partes, uma, a de caráter quantitativo e matemático, e duas, a de caráter axiológico, que estabelece qual é a justa medida entre os extremos para se alcançar o que é conveniente e oportuno. A arte do político para reger o Estado de modo adequado deve se basear nesse tipo de medida. Leis. As leis compõem a última obra escrita de Platão, que foi publicada somente após a sua morte por seu discípulo Filipe de Opunte, que a dividiu em 12 livros. A obra contém não poucas páginas desprovidas de interesse, nas quais Platão, que então assume a máscara de um ateniense anônimo, ocupa-se de elementos particulares que hoje não são atrativos. O escrito tem finalidades sobretudo práticas, e aquilo que se diz em muitos pontos não constitui a suma das instâncias políticas ideais de Platão, mas apenas a suma daquilo que naquelas circunstâncias, naquelas instâncias, Platão julgava concretamente realizáveis. Todavia, contém algumas páginas de extraordinária profundidade e beleza. O conceito mais importante é o seguinte: dentre os dois gêneros fundamentais de Constituição, abre aspas, um pode se chamar de monarquia, o outro de democracia. E o protótipo do primeiro gênero é a Constituição dos persas, enquanto o protótipo do segundo é nosso modelo de Constituição. As outras formas de governo quase completamente são variações destas. Ora, se pretende salvaguardar a liberdade e a concórdia juntamente com a sabedoria, é absolutamente necessário que o Estado tenha parte em ambas as formas. Uma sociedade preferiu a forma monárquica, a outra escolheu a liberdade. Ambas, no entanto, ultrapassam o limite, de modo que nenhuma soube manter a justa medida. Fecha aspas. A monarquia tornou-se tirania, a democracia tornou-se demagogia. A justa medida, que inspira todo o diálogo, encontra uma expressão emblemática na afirmação segundo a qual não é o homem como tal, como pensava o sofista Protágoras, mas Deus é a medida de todas as coisas. Não é o homem como tal, mas sim Deus, a medida de todas as coisas. Deus é a medida de todas as coisas, porque possui a ciência e a capacidade de retirar o uno do múltiplo e de reintroduzir o múltiplo no uno, e de tal modo realizar a ordem na desordem. Platão reitera com clareza que o governo divino do mundo plasmou muitas coisas de uma e de muitas uma. E assim o homem também deveria fazer. Aprofundamento. A República de Platão. A República é a obra de Platão mais rica de conteúdo, mas não é fácil compreendê-la se ao longo da leitura não a considerarmos de modo adequado. O título condiciona o leitor, que à primeira vista esperaria um tratado de política. Mas, na República, Platão trata muito menos de questões estritamente políticas do que de outros temas, e em mais de 2/3 da obra trata da natureza do ser humano e da sua educação e formação espiritual, bem como da essência da justiça e do ser justo. A República é uma grande obra sobre a educação do homem e da sua alma. Para Platão, o Estado é a alma humana ampliada, e a abordagem do Estado tem como finalidade alcançar o conhecimento da alma humana.
Werner Jaeger destacou este aspecto quando afirmou que, abre aspas, o interesse primordial de Platão não é teórico, mas prático. É o interesse do formador de almas. A formação das almas é a leva que o seu Sócrates, adotará para mover toda a roda do Estado. O significado do Estado, desvelado por Platão em sua obra Capital, não é diferente daquele que nos faziam esperar os diálogos precedentes, o Protágoras e o Górgias. Ele é a educação na parte essencial e mais elevada de sua natureza. Platão esclarece com sua abordagem filosófica como a comunidade estatal é uma das condições permanentes para a paideia do homem grego. Fecha aspas. Alguns estudiosos, por sua vez, lamentaram o fato de que na República fala-se muito de educação. E a resposta dada por Jaeger é a seguinte: tanto quanto se poderia dizer que a Bíblia é sim um livro genial, mas que nela fala-se muito de Deus. O primeiro conceito revolucionário da República, o estado ideal, é aquele que é realizado na alma humana. O estado ideal e o ser humano que lhe corresponde são ambos caracterizados pelo predomínio da razão que conheceu a ideia do bem. Sua finalidade é realizá-la, porque é nisso que consiste a justiça em seu mais alto grau. Essa função do bem predomina não apenas nos capítulos sobre o Estado, mas também, imediatamente, nas classes dos guardiões guerreiros, na medida em que regula a alma irascível mediante a virtude da coragem, e na classe inferior, na medida em que regula a alma concupiscível mediante a virtude da temperança. Esse é o estado sadio, e como tal, feliz. A felicidade não pode consistir senão na forma mais elevada de prazer, que é aquela da parte racional da alma. Tal prazer é também o mais verdadeiro, melhor, o único verdadeiro, porque o objeto que o determina é o objeto mais verdadeiro, o ser e o eterno, contemplados pela alma. A vida filosófica no estado ideal é a vitória do elemento divino sobre o elemento bestial que está no homem. É a construção do homem divino. Portanto, a vida conduzida segundo a política do estado ideal garante a felicidade aqui e no além, em vida e após a morte, ou seja, sempre. O grandioso mito escatológico de Er, que conclui a República, dirige assim o sentido último da política platônica. A verdadeira política é aquela que nos salva, não apenas no tempo, mas na eternidade. Ainda que historicamente o estado perfeito realizado não exista, e provavelmente nunca vai existir, é todavia realizável no interior do homem, vale dizer, em sua alma. Portanto, se o verdadeiro estado não existe fora de nós, podemos, contudo, construí-lo em nós mesmos, realizando em nosso íntimo a verdadeira política. Leiamos a página na qual Platão exprime este sublime conceito com toda clareza. Abre aspas. Então não convém que o homem de bom senso deva viver com todas as suas energias voltadas principalmente para honrar aquele certo tipo de estudo que aperfeiçoa sua alma e descuida da dos outros? Ah, é evidente, responde. E, além disso, o homem de bom senso não orientará sua vida confiando a responsabilidade da nutrição e do comportamento do seu corpo a um prazer bestial e privado de razão, nem sequer terá em vista a saúde, nem sobrevalorizará o fato de ser vigoroso, são e belo, se disso não for acompanhado também um incremento da temperança. Tanto mais, ele se voltará sempre à tarefa de dispor a harmonia do corpo, de acordo com aquela da alma, a fim de obter uma única consonância. É assim, se aspira a ser um autêntico músico. Logo, tal equilíbrio e tal consonância não deverá ser seguido também na busca das riquezas? E parece-te que, deixando-se condicionar por aquilo que a multidão considera como fortuna, quererá aumentar ao infinito a consistência desses bens para depois obter outros tantos males? Não creio. Mas, fixando a atenção na constituição que há em seu íntimo e cuidando para nela não criar desequilíbrios por excesso ou falta de bens, seguirá uma conduta que lhe permita ganhar ou gastar dinheiro
de acordo com suas possibilidades, hein? É assim. Mas também, no que concerne aos cargos honoríficos, o homem de bom senso, seguindo o mesmo critério, assumirá alguns, tendo gosto por eles, e serão aqueles que julgará capazes de torná-lo melhor. Outros, ao contrário, e precisamente aqueles que podem comprometer o equilíbrio que nele se instaurou, os evitará tanto no domínio público quanto no privado. E então, se esses são seus interesses, não quererá mais ocupar-se de política. Corpo de um cão! Se lançará, parece-me, na vida política, mas em sua cidade interior. E, ao contrário, provavelmente buscará não ocupar-se com a pátria, a menos que haja uma sorte divina. Compreendo. Entendes falar daquela cidade que há pouco descrevemos e que existe em nossos discursos, e que duvido que possa existir em qualquer lugar da Terra. Mas talvez seu paradigma encontre-se no céu, à disposição de quem deseje contemplá-lo, e contemplando-o, nele fixar sua morada. Não importa se tal cidade existe ou possa existir no futuro, pois poderia ocupar-se somente dessa cidade e de nenhuma outra. É natural. Fecha aspas. A República como manifesto revolucionário do novo tipo de educação espiritual. Platão dirige um grande ataque a uma inversão sistemática em relação à cultura da oralidade poético-mimética e da sua estrutura e de seus fundamentos, dos quais falamos anteriormente, e introduz novas estruturas e fundamentos do pensamento conceitual e da educação por este requerida. Os educadores e formadores da alma dos gregos agora não deverão mais ser os poetas, e sim os filósofos. A teoria das ideias torna-se, em consequência, uma necessidade histórica, como disse com exatidão Havelock. Mediante ela, o pensamento por imagens, próprio da cultura da oralidade poético-mimética, substitui-se por um pensamento conceitual, visto que a teoria anterior não poderia fundar-se sobre a nova forma de cultura, criada pela alfabetização. Era, portanto, a evolução geral da civilização grega, conexa com a passagem da oralidade à escrita, que devia tornar o platonismo inevitável. Havelock escreve, abre aspas, aqui se assume a posição de acusação da tradição helênica e do seu sistema educativo. Os principais testemunhos citados para sustentar esse tipo de moralidade crepuscular são os poetas. Homero e Hesíodo são nominados e citados, juntamente com outros. Pareceria assim que a República apresenta um problema que não é filosófico, no sentido específico do termo, mas muito mais social e cultural, pois questiona a tradição helênica enquanto tal e os fundamentos sobre os quais esta se constitui. De vital importância para essa tradição é a condição e a qualidade da educação helênica. No centro do problema platônico está o processo, qualquer que seja, mediante o qual são formadas as mentes e as opiniões dos jovens. Fecha aspas. A grande tese revolucionária da igualdade entre as mulheres e os homens e suas funções. A tese de que a classe dos guardiões do Estado deve ter tudo em comum e, portanto, além das habitações e da mesa, também as mulheres, os filhos, a criação e a educação da prole, comporta uma série de consequências de notável dimensão. Uma primeira consequência que Platão exclui é aquela de confiar às mulheres dos guardiões as mesmas tarefas que eram confiadas aos homens e, portanto, propor educar as mulheres mediante a mesma paideia gimno-musical com a qual eram educados os homens. A reforma proposta por Platão é sumamente revolucionária para sua época, dado que, em geral, o mundo grego relegava as mulheres apenas ao âmbito dos limites domésticos. Eram-lhes confiadas a administração da casa e a criação da prole, e elas eram mantidas longe das atividades de cultura, em particular daquelas de ginástica, das bélicas e políticas. Eis o raciocínio com base no qual Platão opera a inversão conceitual do papel da mulher grega. Abre aspas. Então, caro amigo, não há nenhuma função pública que seja reservada à mulher enquanto mulher e ao homem enquanto homem. Mas aos dois sexos a natureza distribuiu igualmente as aptidões,
E também a mulher, propriamente por sua natureza, pode desenvolver todas as tarefas que o homem desenvolve, exceto pelo fato de que, em algumas, ela se mostra menos forte que o homem. Seguramente. Então faremos os homens fazerem tudo e as mulheres nada? Como? Pode-se afirmar, parece-me, que, dentre as mulheres, uma pode ter aptidão para a medicina e a outra não. E pode haver mulheres por natureza dotadas para a música e outras não. E pode-se negar? E não poderá ser uma mulher uma amante do atletismo e da guerra e outra avessa a um dos dois? Sim, bem creio. E amante do saber e avessa ao saber, pávida e impávida. Também isso. E, por consequência, haverá também uma mulher capaz de fazer a guarda e uma outra que não é capaz. E, de resto, não selecionamos a mesma predisposição natural também no caso dos homens destinados a tornar-se guardiões? Sim, a mesma. E as mulheres têm a mesma aptidão para defender o Estado que os homens, exceto por terem menos vigor e os homens mais. Fecha aspas. Se é assim, tal disposição idêntica que, por natureza, há na mulher e no homem, será plasmada e desenvolvida de modo idêntico. As mulheres se exercitarão nuas nos ginásios, cingidas de virtude mais que de vestes. E, sem se ocupar de outras coisas, tomarão parte na guarda do Estado e também na guerra, como os homens. Apenas se terá o cuidado de confiar a elas tarefas menos pesadas, considerando seu menor vigor físico com relação aos homens. E há mais. As mulheres poderão se tornar não apenas guardiães dos estados, como os homens, mas também regentes e governantes do Estado. Abre aspas. Governantes verdadeiramente belos, caro Sócrates, nos plasmaste, como faria um escultor. E também as governantes, caro Glaucon. Com efeito, não creia que aquilo que disse o tenha dito em relação aos homens mais que em relação às mulheres, quando ao menos nascem adaptadas pela índole. E é justo. Se devem ter tudo em comum com os homens, como vimos. Fecha aspas. Essa é a reavaliação da mulher mais radical e mais audaz que foi feita na antiguidade. Ainda no final do século XIX e no início do século XX, pensava-se que isso seria uma utopia que provavelmente não se realizaria. Hoje, ao contrário, realizou-se exatamente aquilo que Platão dizia há 2.500 anos. A definição do bem por imagens dada por Platão na República, mas com alusões precisas à sua essência. Muitas vezes causou espanto o fato de que Platão não tenha dado uma definição do bem na República, visto que ele constitui o próprio fundamento do Estado ideal. Em verdade, Platão diz possuir a definição do bem, mas não querer comunicá-la aqui por escrito, dele fornecendo, portanto, uma imagem, a imagem do sol, e por isso não deve pagar a conta que deveria ser paga, mas expor apenas seus interesses. A definição da essência do bem que deveria fornecer é aquela que foi exposta nas suas lições no interior da academia, intituladas com a significativa expressão sobre o bem. Sabemos, por intermédio dos discípulos, que tal definição devia ser a seguinte: o bem é o uno, medida suprema de todas as coisas. Mas Platão alude a tal definição de modo indireto em vários diálogos. No Filebo, último diálogo dialético, situou a medida no vértice de todos os valores. E Aristóteles, que também pode ser ouvido aqui no canal, em um diálogo perdido, reporta esta definição. O bem é a exata medida de todas as coisas. O uno, do qual fala Platão, não é a unidade numérica, mas o princípio que determina, fornece ordem, medida e proporção a todas as coisas, agindo sobre o princípio antitético, que é indeterminado, informe e privado de medida. O princípio antitético ao uno era chamado nas doutrinas não escritas de díade indefinida do grande e do pequeno, que é a fonte da qual derivam o demasiado e o muito pouco, e a multiplicidade desordenada em todos os níveis. O bem age propriamente sobre tal princípio antitético, trazendo a medida ao demasiado e ao muito pouco,
ordem à desordem, unificação na multiplicidade caótica e, portanto, realiza o ser e o valor das coisas em todos os níveis. O estado perfeito que realiza o bem seria, portanto, aquele que sabe criar unidade da multiplicidade e domina as divisões, na medida em que o bem supremo é exatamente a unidade e o mal supremo é a não composta e desordenada divisão. De modo surpreendente, Platão nos diz isso de modo transversal. No livro quarto, ou seja, em uma posição deliberadamente distanciada com relação aos livros centrais nos quais se deveria definir o bem, Platão diz que a fonte dos males de uma cidade está exatamente na divisão diádica, ou seja, na cisão em dois, que a dispersa em uma multiplicidade desordenada, rompendo-lhe a unidade. E no livro quinto, isso é dito de maneira ainda mais explícita, remetendo-se aos dois princípios primeiros e supremos. E tal afirmação, porque posta claramente fora de lugar, no jogo dramático do diálogo, escapa ao leitor não preparado. Abre aspas. Não é este, então, o ponto do qual devemos começar a fim de estarmos em acordo? Ou seja, perguntar qual é o máximo bem para a ordenação da cidade, ao qual o legislador deve mirar ao elaborar as leis, e qual é o máximo mal, e, portanto, ver se aquilo do que agora é tratado está em acordo com o signo do bem e não com o do mal. E poderemos ter um mal maior na cidade do que aquilo que a divide e que, ao invés de uma, faz muitas, um bem maior do que aquilo que a reúne e a torna una. Fecha aspas. Trata-se de uma mensagem de extraordinária atualidade, não apenas para o homem antigo, mas também para o homem contemporâneo, que fragmenta várias formas de unidade e tende a dar prioridade não ao princípio supremo da unidade, mas à díade, ou à divisão.